O seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e sempre comigo aqui a nossa especialista virtual em negócios, a Sara, aqui na Algartec. E Sara, deixa eu ir direto ao ponto aqui com você, o ponto que a gente vai abordar, né, no tema do podcast de hoje. Você concorda que as empresas hoje conseguem estruturar uma jornada do cliente que combine tecnologia e interação humana sem perder empatia? Sim, eu acho bem possível. As empresas podem integrar tecnologia com interações humanas. Dá para fazer isso de forma bem pensada. O importante é ter equilíbrio entre ambos. Isso permite experiências eficientes e empáticas, além de respeitar as necessidades e os sentimentos dos clientes. Mas isso é difícil fazer, não acha? Concordo. Encontrar o equilíbrio é muito desafiador. Exige planejamento, treinamento das equipes e tecnologia de suporte. E, Sara, na sua visão, qual que é o maior desafio para encontrar esse equilíbrio, hein? O maior desafio é conhecer profundamente o cliente, personalizar a experiência e, ao mesmo tempo, integrar as tecnologias que não desumanizem o atendimento. Na minha modesta visão, isso exige dados de qualidade, análise constante e adaptação às mudanças. Boa, Sara, legal. Bom, agora a gente quer ouvir a opinião do nosso convidado de hoje. Vamos nessa? Vamos nessa! E para esse papo aguardado aqui sobre temas ricos e interessantes que a gente vai abordar hoje, eu tenho o prazer de receber o Guilherme Grosso, que é diretor executivo da Europe Assistance. Olha, você certamente já usou o serviço da Europe Assistance, talvez não saiba disso, né? Porque é uma das maiores empresas de assistência do mundo. Vou explicar do meu jeito aqui. Você tem um seguro aí para sua casa, para o seu carro, para sua viagem, né, e você trabalha com alguma marca ali que você escolheu, em certo momento você faz contato com essa empresa que faz o seu seguro, mas talvez você não saiba que a assistência, em grande parte dos casos, quem está dando ali por trás é a Europe Assistance. Ô, Guilherme, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente hoje. Eu que agradeço, Cássio. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Este é um modelo, né, um podcast. Eu, por exemplo, uso como meu principal meio de aprendizado, né? Olha que Hoje legal. posso estar aqui, acho que compartilhando um pouquinho da minha experiência. Espero poder contribuir, retribuir também todo o aprendizado que eu tenho via esse meio de comunicação. Legal, legal, Guilherme. Bom saber que você acompanha podcast, assim como nós. É realmente uma forma de educação, né, e de ganho de conhecimento muito eficiente. E, bom, e tá com a gente aqui, viu, Guilherme? O Alessandro Ishikawa, que nosso colega na Algartec. Ishikawa, sempre bom ter você por aqui. Obrigado por estar mais uma vez com a gente. Pô, Cássio, obrigado pelo convite mais uma vez. Pô, estou muito ansioso por essa conversa. Obrigado aí, Guilherme, também por compartilhar um pouco do seu dia a dia aí com a gente. Prazer é meu, Ishikawa. Prazer em conhecê-lo. E eu queria, então, falar de algo que é inerente ao seu mundo aí, né, o Guilherme, que é como as empresas acabam, né, combinando na jornada do consumidor tecnologia e interação humana. Porque a gente cresceu acostumado, né? Cresceu, que eu digo assim, como pessoas, né? A gente tinha aquela coisa de, puxa, vou ligar para ser atendido. Em certo momento, esse modelo meio que entrou em crise, porque, né, as grandes prestadoras de serviço tinham que atender um volume muito, muito grande de pessoas, né, e uma mão de obra, né, muito volumosa, com salários baixos. A gente sabe como é que foi difícil
né, você lidar naquele momento, né, alguns anos atrás, não faz muito tempo. E aí vem a tecnologia para ajudar a equilibrar, né, a interação humana e o autoatendimento quando você precisa falar com uma empresa. Agora, como é que faz isso? Como é que se estrutura essa jornada, né, tão difícil e tão complexa muitas vezes, que conta ali com tecnologia e ser humano? Eu acho que o grande segredo é a gente conseguir entender até onde a tecnologia agrega e, por outro lado, onde o atendimento humano é indispensável, né? Porque quando a gente olha a jornada do cliente, é muito importante que a gente não perca a empatia, né? E pegando o nosso mundo de assistências aqui, né? E você bem apresentou, né? E vamos dar alguns exemplos aqui, né? Desse ponto, até onde a tecnologia pode agregar, mas tem um outro lado que eu preciso de um atendimento humano para gerar empatia e acolhimento. Todo mundo aqui, se não usou, né, tem um amigo ou um parente que já usou assistência veicular, né? E existe uma diferença muito grande entre você solicitar uma assistência porque você perdeu a chave do seu carro dentro de um shopping, tá? De você solicitar uma assistência em um momento que você teve uma pane mecânica na Marginal Tietê, na pista central, às 2:30 da manhã, né? A primeira assistência solicitada, que é a do chaveiro, né? O nosso segurado, o nosso cliente, ele está num ambiente seguro, ele está Uhum. num ambiente confortável, né? Ele está num ambiente onde não exerce nenhum tipo de perigo a ele, né? Então, né, eu posso aqui usar a tecnologia ao meu favor e, de repente, estimular ele a trabalhar, a fazer um autosserviço. Ele abre assistência, né? Ele fala que ele solicita de um chaveiro, ele compartilha a localização e que está num shopping, né? A gente aciona o nosso prestador também usando a tecnologia de maneira digital. O nosso prestador aceita, compartilha o seu deslocamento e a jornada é 100% feita usando tecnologia, usando robôs, praticamente sem interação humana, tá? Se eu quiser ainda no final, né, fazer uma ligação de acolhimento para o cliente, para ver se ele está satisfeito com o serviço, bacana, show de bola, mas ela consegue fluir uma boa experiência e um bom acolhimento do cliente de uma maneira 100% digital. Para o cliente é bom, porque é fluido, é rápido, é transparente, né? Ele não perde tempo tendo que explicar e etc. Pegando a outra assistência que eu dei aqui de exemplo, né? Quando a gente identifica, né, o cliente ele nos aciona, ele teve uma pane mecânica, ele se identifica, né, que ele se elucida aqui, tem a pane mecânica. Quando a gente vê que ele está num lugar de risco, automaticamente a gente transfere para um agente, para um assistente. Por quê? Porque o assistente ele vai não só dar prosseguimento na assistência, na solicitação, mas também ele vai dar um acolhimento para o cliente. Porque muitas vezes a pessoa, nesse momento, ela está fragilizada, ela está com medo, ela não sabe qual procedimento ela deve seguir para a segurança dela ou do veículo. Então, a gente faz essa combinação entre o digital, entre a tecnologia, né, que compartilha a localização, aciona o prestador, envio a geolocalização do prestador para o cliente acompanhar o prestador chegar lá, mas, por outro lado, eu aciono ele com uma pessoa treinada, capacitada, que vai gerar empatia e vai dar acolhimento. Perfeito, é isso. Dá para enxergar bem essas duas situações que você trouxe como exemplo, né? A gente já passou, não exatamente por essas, mas todo mundo já passou, já esteve perto de quem passou por uma e pela outra. Não tem jeito, né? Então é fácil entender. É legal entender como é que vocês pensam estando, né, do outro lado do balcão, por trás das câmeras aí, né? Perfeito. Legal. E, Guilherme, conta uma coisa, né? Nessa linha do que você estava trazendo, né? A gente está falando de usar tecnologia, seja para um atendimento mais
digamos, mais emergencial, outro menos emergencial. É, e as tecnologias estão aí. Quais são os grandes desafios assim para hoje implementar, né, aquilo que está na crista da onda? Os bots já há algum tempo. A gente já ouve falar de bots, eles só melhoraram muito ao longo do tempo, mas de bot a gente ouve falar. Começo ainda um pouco arcaico, era quase que o que você digitava no menu, você digitava no bot, e era meio que uma experiência até meio esquisita, e evoluiu muito, evoluiu para uma coisa, né, já muito mais prática, né, e a inteligência artificial generativa, né? Uhum. Como é que papel que elas estão exercendo e que desafios vocês têm, né, principalmente quando a jornada do cliente é crítica, como num dos casos que Uhum. você trouxe. Claro, claro. Eu acho que a evolução da tecnologia, né, para a gente prover, prover jornadas fluídas, rápidas para os clientes, é uma evolução assim fantástica dos últimos anos, né? Se a gente pega, você bem disse no início, né, o setor de contact center, existiam, sei lá, eu sou da época, trabalhei alguns anos atrás no Itaú, tinham 20 mil atendentes, né? Tenho certeza que hoje o Itaú tem mais clientes e um volume muito menor de pessoas fazendo esse tipo de serviço. Por quê? Porque os serviços básicos o cliente consegue se autosservir, né? Seja nos canais digitais, né? Num app da vida ou num robô, né? E cada vez mais a gente avança para ter pessoas e o atendimento humano para processos mais complexos, né? Quando a gente fala, então, de jornada básica, Cássio, eu vejo hoje que os bots, eles caminham muito bem, né? Você consegue, né? Eu quero agendar a instalação de uma fibra ótica na minha residência, né? Você consegue fazer com que o bot ele preste uma jornada onde basicamente não tem interação humana, né? E o cliente sai satisfeito, porque a jornada é simples, ela é transparente, ela é fluida, ela é rápida. Então, eu acho que a gente está num momento em que essa barreira foi rompida. Agora a gente tem um novo desafio, que são jornadas críticas. E quando a gente fala de jornadas críticas, eu vejo aqui 3 pontos, eu acho que principais de preocupação, né? O primeiro é a confiança. Em um momento crítico, como eu dei de exemplo para você, do cliente, do segurado, que teve uma pane do veículo às 2h30 da manhã na Marginal Tietê, pista central, né? O cliente precisa se sentir acolhido e precisa ter a confiança que ele está em boas mãos, né? Então, eu tenho que ter uma preocupação que o bot ele não pode ser confuso, ele não pode ser burocrático, ele não pode ser robótico demais, ele não pode, assim, a gente tem que também entender claramente até onde ele pode ir e até onde a gente passa para um humano da sequência. É muito importante isso, porque senão a experiência desanda, né? Pegando este exemplo que eu te falei, e a gente tem como prática aqui na EA, assistências de auto em que o cliente tem uma pane mecânica ou elétrica entre 11 e 6 da manhã, tá? O bot, ele basicamente, ele identifica o cliente, ele captura a localização, mas a gente já transfere para o humano, porque a gente entende, por exemplo, que esse é um horário, tá, crítico e que o cliente pode estar em risco, né? Isso a gente também faz quando a gente consegue identificar, mesmo em horários normais, que o cliente também está numa zona, numa região de risco. Então, pegando esse mesmo exemplo da Marginal Tietê, perdão, né? Se o cliente tenta abrir essa assistência às 6 horas, quando ele compartilha a localização, o nosso bot entende, opa, ele está numa zona aqui de risco, tá? Baseado em histórico, tá? Vamos transferir para um assistente, prestar todo o suporte para ele o mais rápido possível. Então, resumidamente, acho que a confiança e a gente conseguir orquestrar tecnologia e pessoas é o grande desafio do momento. Eu acho que quando a gente romper essa barreira,
a gente vai ter uma nova barreira, que vai ser o tom de voz. Porque o tom de voz é fundamental aqui para gerar empatia, né? E a gente ainda, né, tem bots, né, muito robotizados, que respondem de maneira fria, sem entonação. Então, eu acho que esse vai ser o próximo step que a gente vai ter que romper. Legal, Guilherme. Pô, saber dessa sensibilidade, né, que você está imprimindo no atendimento da tua empresa é bem importante e bem reconfortante, né? Eu fico imaginando o quanto que vocês estão pensando, né, nessa hiperpersonalização. Vocês têm alguma coisa no radar pros próximos meses, próximos anos aí dessa hiperpersonalização? Porque eu imagino o seguinte, como você bem colocou, né? Óbvio, né? Uma área de risco pode ser para homem, para mulher, para quem for, mas às vezes uma mulher sozinha fica muito mais fragilizada, fica muito mais nervosa, né? Eu fico pensando naquela iniciativa de ter nos pontos de ônibus, né? O pessoal colocou lá um ponto de ônibus que interage com a pessoa enquanto ela espera, enfim. Eu queria entender como é que vocês veem vou chamar aqui de pós-atendimento, né? A partir do momento que eu conseguir fazer o primeiro acionamento, né, do seguro, existe algum tipo de atendimento ou de acolhimento durante esse período até a chegada do guincho ou até a finalização do atendimento? Vocês estão pensando em algo nesse sentido? Faz sentido isso que eu estou comentando? Faz super, Ishikawa. E eu vou separar essa sua pergunta em duas partes, tá? A primeira é sobre a hiperpersonalização, tá? É muito legal essa pergunta, porque um dos pontos que a gente pegou aqui, como métrica, a gente trabalha para medir qualidade dos nossos atendimentos, a gente trabalha muito com CSAT e NPS, né? E um dos pontos que a gente pegou em nossas análises foi que clientes, muitas vezes, com idades avançadas, 60 a mais, reclamavam muito dos nossos bots, tá? A gente não colocou em prática ainda, mas já tem um projeto tá? Toda vez que a gente conseguir identificar o cliente, né, e ver, através da policy dele, que ele tem uma 50 ou 60 a mais, isso a gente não estabeleceu, tá? A gente vai pular a etapa do bot e a gente vai direto para o atendimento humano. E também o atendimento humano, a gente vai focar num grupo de 50, 60 a mais para prover esse atendimento, até para poder gerar essa empatia e entender o cliente. O outro ponto que você colocou, que é esse mundo, quando a gente fala de assistência, seja residencial ou alto, ele é muito masculino, né? E algo que a gente está discutindo na empresa e que a nossa ideia é implementar a partir de 2026 imagine hoje você mulher, você teve um problema, você é solteira, não tem um companheiro e você teve um problema mecânico, né? Tem muitas mulheres que ficam desconfortáveis quando ela está sozinha e um prestador desconhecido vai atendê-la, né, com um guincho. Ou mais, você mora sozinha, é mulher e você precisa de uma assistência residencial, né? Muitas não se sentem seguras em receber um homem estranho em sua residência. Então a gente vai começar, já estamos na fase de esboço, mas a gente vai fazer uma parceria com o Senai e a ideia é que a gente comece a formar mulheres para serem prestadoras de serviço da EA. Então, sempre que uma mulher, nos grandes centros, então sempre que uma mulher solicitar, né, e se ela quiser que seja feito um atendimento por uma pessoa de mesmo gênero, a gente vai mandar uma prestadora feminina para atendê-la também. Então, dou dois exemplos aqui do que a gente está avançando nessa pauta para dar muito mais segurança, acolhimento, gerar empatia com os nossos clientes. Tá? O segundo ponto que você falou é a jornada pós-abertura da assistência.
a gente chama aqui de CCO, mas basicamente é uma gestão de expectativa. Depois que o cliente abriu assistência, né, a nossa missão como prestadora de serviço é ser preventivo e não reativo. Eu quero me antecipar a qualquer problema ou qualquer insatisfação do cliente, né? Então, a gente tem um time exclusivo hoje que fica fazendo o monitoramento dos nossos prestadores, né? Se a gente percebe que o prestador vai atrasar, a gente o aciona para entender o que está acontecendo. Em paralelo, a gente aciona o cliente informando que, infelizmente, né, o prestador teve um problema que vai atrasar. Se tudo bem, a gente mantém aquela assistência, né? Como é que a gente pode suportá-lo para ele ficar mais confortável? Reforça os procedimentos de segurança no caso de um atendimento alto e assim por diante. Então, isso também é fundamental para a satisfação e para uma jornada de sucesso com os nossos clientes. Agora, e você, Guilherme? Assim, talvez você já tenha respondido, mas enfim, você como uma das cabeças envolvidas em tudo isso, né? Pensando em estratégia, pensando no futuro, o que você imagina? O que você acha que são os próximos passos? Ou o que você acha que é, é, vamos chegar, né? Assim, talvez não num curto prazo, mas no médio prazo. O que você acha que é o futuro desse tipo de atendimento, né? Desse tipo de acolhimento que você faz aí na sua empresa? O que eu vejo, Ishikawa, eu acho que a gente vem caminhando para cada vez serviços e atendimentos básicos sejam feitos através de inteligência artificial e robôs, tá? Onde tanto para as empresas quanto para os clientes é o famoso ganha-ganha, porque é um processo simples, rápido, fluido. O cliente não perde tempo, ele consegue se autosservir, ele não precisa explicar nada para ninguém. E para as empresas, né, elas fazendo um trabalho de mapeamento consistente de quais são as dores básicas e rápidas que os clientes podem resolver, né? Isso se traduz em menor custo, maior satisfação dos clientes, maior tempo de permanência deles e mais rentabilidade, né? Eu vejo que a gente avança e avança muito rápido para isso. Eu vejo agora, principalmente esse setor, a gente começa o atendimento humano para casos mais sofisticados e mais específicos, né? E para isso, a gente vai precisar cada vez mais empoderar as pessoas que estão ali. Ou seja, eu vou precisar de pessoas mais capazes, mais bem treinadas, com mais autonomia para a tomada de decisão, porque elas vão estar lidando, na maioria dos casos, com exceções, tá? Para que esses atendimentos complexos e que fogem da rotina básica e trivial também sejam feitos de uma maneira com que o cliente se sinta satisfeito, tá? E daí a gente entra no que a gente estava comentando há pouco, na sua última pergunta, tá? E a gente vai caminhar agora, eu acho que para hiperpersonalização. Ao meu ver, a gente não chegou ainda. A gente vê muitas empresas falando, mas eu, pelo menos como cliente, eu ainda não me senti hiper personalizado. Não me senti, eu ainda não tive um atendimento. Eu falei, caramba, parece que esse negócio foi feito para mim, tá? Eu acho que os próximos anos as empresas vão caminhar para isso. Maravilha. E é muito legal isso que você falou, porque reforça reforça uma posição, até uma opinião minha também, né? Muita gente me pergunta, a pergunta que todo mundo faz, né? A IA vai tirar o emprego das pessoas, a IA vai substituir todo mundo, e eu acho que não. Eu acho que a IA, ela vai fazer um trabalho não nobre, que hoje as pessoas têm que fazer, né? Um trabalho mais robotizado mesmo, né? Literalmente mais robotizado, menos pensante, e vai provocar, né, que os profissionais evoluam, né, que busquem mais conhecimento, busquem mais capacitação, busquem mais se auto-educar para poder fazer trabalhos mais nobres, para poder prestar um serviço de mais qualidade, com mais mais humanizado, né? Vamos dizer assim, coisa que
provavelmente a máquina vai levar muito, mas se conseguir chegar, vai levar muito tempo, né, para É, atingir. Muito bom. exato. E assim, né, fazendo até uma analogia com a história, né? A gente viveu a Revolução Industrial alguns anos atrás, né? E a humanidade se adaptou a isso. A gente está vivendo agora a evolução tecnológica, né? Com certeza isso fará com que também a gente mude, tanto a produtividade que a gente tem por trabalhador, né? A gente mude do ponto de vista de eficiência das empresas e, logicamente, acho que a gente tem que investir, eu acho que fazendo o papel social aqui, as empresas e até as entidades governamentais, assim, a gente tem que investir cada vez mais em educação e formar pessoas que, né, tenham condições de fazer atividades que não sejam básicas. Perfeito, maravilhoso, muito bom, muito legal. O que eu queria, nessa linha, até trazer para vocês, assim, para uma conversa, é as pessoas que estão chegando aí para vocês no dia a dia, Guilherme, eu não falo das de TI, tá? Porque essas já estão Tá bom? muito mais habituadas a pensar na tecnologia como um impulso, né? Mas o time, nas mais variadas áreas, já está olhando com um olhar maduro para inteligência artificial, por exemplo, né? O que vocês trouxeram aí, eu concordo plenamente, a IA é muito o assistente. Eu acho que quem foi mais feliz na escolha do nome, né, foi o Copilot, né? Porque é isso, é um copiloto. Até É aqui, isso. pelo menos, É é. isso. Né? Sim, Talvez sim. avançando possa substituir inteiramente um colaborador? Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Mas hoje, até o horizonte que a nossa vista alcança, né, a gente consegue enxergar isso. Cara, você levava, às vezes, 6, 7 horas para executar uma tarefa, uma missão qualquer no teu trabalho. Com a IA hoje você faz em 15 minutos. A proporção não é exagero dizer que mudou nessa proporção. As pessoas estão com um olhar maduro para o que é a inteligência artificial como um copiloto, um assistente, ou a gente tem uma caminhada até lá? Essa é uma pergunta bem perigosa, né? Vou assim dizer, né? Como é que eu vejo, tá? E é interessante como é importante você ter gerações diferentes compondo um time, né? Eu vejo, eu vou dar um exemplo, a gente tem um time que olha aqui os nossos canais digitais, né, focados em melhorar a jornada, experiência, time de curadores mesmo, tá? E esses caras têm a inteligência artificial na veia, e eles sabem exatamente, tá, o que e como eles devem pedir, né? Mas ainda é uma galera muito jovem, e vou brincar aqui, ainda pouco resiliente, né? E por outro lado, eu vejo um time, uma outra parte do time, que ela é mais madura, ela é mais sênior. Muitas vezes eu me enquadro nela, já estou me chamando aqui de dinossauro, a gente vai ficando velho, né? Em que se a gente tem algumas características, como experiência, como a resiliência, já passamos por diversas situações, mas o tempo todo a gente tem que se provocar o como a gente poderia fazer diferente e como a gente poderia usar processo e tecnologia a nosso favor. Tá? Eu mesmo faço essa provocação para mim o tempo todo, né? O que eu posso colocar, aportar de tecnologia até na minha rotina pessoal, que vai facilitar a minha vida, torná-la mais fácil, com isso eu vou ganhar tempo para fazer outras coisas. Eu acho que a gente precisa, assim, fechando e respondendo você, eu acho que tem um desafio nosso de fazer essa reflexão a todo momento para a gente não continuar fazendo mais do mesmo e da mesma forma. É isso então. Guilherme, quero te agradecer muito aí pelo papo. Uma delícia conversar com você e muito bom saber que, né, existe um esforço tão intenso para você lidar em jornadas complexas, né, com as ferramentas que estão aí no mercado, né? Então, lidar com elas muito bem para conseguir acolher o cliente, porque acho que a situação de vocês
é aquela, né? Todo mundo faz o seguro, no caso de seguros, né? Para não usar. Então, quando a gente usa, é uma dependência até emocional, né, de quem está do outro lado da linha, né? Você está ali num momento de muita fragilidade. Claro que em doses diferentes. Uma coisa é perder a chave do carro, outra coisa é uma assistência funerária. Mas nos dois casos, em níveis muito diferentes, você está, né, num momento vulnerável ali. Então, muito legal obter esse lado aí, né, da visão de vocês sobre como isso funciona. Então, te agradeço demais aí, viu, Guilherme, pelo papo hoje. Eu que agradeço, Cássio. Foi muito Ishikawa. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Novamente, né? Espero poder contribuir para que os ouvintes também escutem um pouquinho da experiência, assim como eu aprendo por esse canal, possam aprender também. E eu faço um convite para vocês, tá? Quando quiserem conhecer as instalações aqui no Brasil da Europe Assistance, vai ser um prazer recebê-los. Convite aceito. É isso aí, Vamos por nós. organizar isso. Porque assim, é muito legal ouvir você falando, Guilherme, porque é justamente isso que a gente espera, né? É um momento complicado, né? Qualquer que seja ele, quando a gente aciona uma assistência e ter essa visão tão humanizada como você descreveu faz toda a diferença. Muito parabéns e muito obrigado aí pela sua contribuição, pelo seu depoimento. Muito legal mesmo. Obrigado, Ishikawa. Eu que agradeço. Vamos chegando ao final do episódio de hoje. Papo intenso. Curtiu, Sara? Eu curti muito, viu? Ah, eu também curti. É isso aí. A gente teve aqui hoje o Guilherme Grosso, que já trouxe bastante conhecimento aí pra gente hoje, com a ajuda aqui da Sara. E fica o nosso convite para você deixar 5 estrelinhas aí no seu agregador e compartilhar o episódio aqui do nosso podcast com mais gente da sua turma de CX. Obrigado e até a próxima, hein?